A todos. Aí, bom, tá aí. Bom, boa tarde ao pessoal que está assistindo online aqui. Muito obrigado a todo mundo que está presencial, digital. Senta mais uma pessoa aqui, que eu acho que isso. Né? Eu acho que esse é um painel liderando a saúde exponencial, acho que com grandes amigos, excelentes profissionais e pessoas que realmente, né, algumas pessoas já são amigos de longa data com a Jihan Zogby. Em 2019 eu tive na China com a Jihan e foi uma das melhores experiências que eu já tive como missão de inovação, visão de futuro da saúde, né? Em 2024 a gente deve voltar para a China porque de fato foi algo muito transformador. A partir dessa inspiração, a gente começou o nosso grupo de membros, começou essa comunidade, esse ecossistema. Né? Mas hoje a gente vai ter aqui com a gente o Marcelo Santos, que é o CEO e co-founder da Carefy, um amigo empreendedor de longa data, saiu essa semana Carefy na 100 Startups to Watch. Né? O Daniel Shiraishi, que é CEO e co-founder da Finex, uma health tech de alto impacto, está fazendo coisas muito legais, investida pela Headline. O Ítalo Martins, médico, cardiologista, empreendedor, né, CEO e founder da FIBO, uma health tech muito interessante. E mais interessante, eu acho que a trajetória desses médicos que assumem novos desafios, né, não acreditam nesse desejo de inovar. Também, e a FIBO hoje também é investida da Headline, e são profissionais que estão aí liderando, impactando num momento de desafiador, como a gente sabe. Juvenal Custódio, né, head de crescimento da Nix Saúde, uma startup excepcional. Passo a palavra para a Jihan Zogby para fazer a moderação desse painel. Obrigada, Fernando. Prazer estar aqui com vocês. Falando da China, foi uma experiência boa, né? Até a Cris estava aqui, estava junto com a gente. Graças a Deus que ela estava. Não, a gente chegou lá, todo mundo usando máscara, estranhando, por que essas pessoas estão assim, enjoadas, né? Usar máscara. Passou um ano, a gente começou a usar máscara aqui, veio a pandemia, né? Hoje o painel sobre lidera a inovação em saúde, né? Vamos falar sobre saúde exponencial, né? Quando você fala da palavra exponencial, você acha meio estranho, né? Você fala de saúde em crescimento exponencial, né? Porque falando em matemática, você crescer exponencial é uma coisa muito rápida e potente e útil, né? Do que linear e outra coisa, né? Mas eu estou na área de saúde praticamente há 25 anos. Já trabalhei em operadoras, hospitais como CEO. Sou formada em computação e matemática, fiz mestrado na USP, doutorado em computação focada em imagens médicas e comecei a empreender com minha empresa Dr. X, que sou a fundadora. Trabalho com plataforma de imagens médicas na nuvem, né, Medical Enterprise praticamente 100% escalada, e com a plataforma White Label de telemedicina, né? E quando a gente fala algo exponencial, eu entendo que a pandemia ela veio para provar que a gente consegue crescer de uma forma rápida, mas a gente tem que ter a parte digital incluída a informatização. E agora eu vou passar a palavra, né, para cada um de vocês. Não sei se a gente começa primeiro quem está como Marcelo, né, porque ele está distante, né, para a gente às vezes tá bem com a gente. Marcelo, prazer estar com você aqui. Acho que vou começar, você conta um pouco de você e conta um pouco da gente sobre a sua experiência, essa parte de inovação e como pode contribuir para a gente ter alguma coisa assim boa de forma rápida, né? Show, Jean, prazer estar contigo aqui hoje. Agradecer ao Fernando pelo convite aí para esse bate-papo. Sempre muito bom a gente falar de inovação em saúde, né? A gente inova em saúde há bastante tempo já com a Carefy, a gente está desde 2017 inovando no fluxo de monitoramento de pacientes internados. Bom, eu sou Marcelo, sou o CEO da Carefy atualmente. A gente começou um negócio em 2017, quando a gente identificou que tinha muita coisa para ser feita na saúde, né? E principalmente dentro do fluxo que a gente atua, vinculado às internações. Então, grande parte da ineficiência do setor que a gente monitorou estava vindo de internação e tive a oportunidade de ajudar com tecnologia a escalar, nesse caso, eficiência, né, no monitoramento de internados e em busca, né, de todo aquele resultado que as equipes das operadoras já estavam buscando, tá?
Então, a gente está desde 2017 nesse negócio, atualmente batemos aí 7 milhões de beneficiários nas carteiras assistidas. E aí, puxando o gancho um pouco da pandemia, eu diria que crescimento exponencial, principalmente vinculado à inovação, ele tem alguns desafios. O crescimento exponencial, ele pode vir de forma diferente para cada um dos players. A pandemia, para a gente, ela não proporcionou um crescimento exponencial, né? Mas também não trouxe grandes problemas no sentido de não permitir que a gente crescesse, né? Talvez por conta de momento de empresa, talvez por conta do produto, dentro do que a pandemia buscava, não ser 100% aderente, vamos colocar assim, naquele momento, né? E aí a gente continuou tendo o crescimento que a gente estava tendo nos últimos anos, tá? Eu consigo falar que do ano passado para esse ano, a gente começou a atingir crescimentos diferenciados, tá? Onde agora a gente está num pico de crescimento. A gente vinha crescendo 30%, 40% ao ano, tá? Para vocês terem uma ideia. E aí, nesse ano, a gente já bateu 200% de crescimento e tem coisa para rolar ainda, né? A gente ainda está em outubro. Então, um negócio que eu consegui entender, vamos colocar assim, quando a gente fala de crescimento exponencial, né? Que ele vem em momentos diferentes para empresas diferentes. É bem comum, tem sido bem comum eu conversar com parceiros do mercado e vários deles comentarem que esse ano tem sido um pouco mais difícil para algumas soluções, alguns produtos. E para a gente agora está sendo muito bom, mesmo sem a pandemia, né? Então eu diria que dentro da nossa proposta, dentro das nossas entregas, dentro do momento do mercado, né? Agora a gente está tendo um crescimento muito legal. E por que eu falo de momento de mercado? Aí é um pouco do que acho que todo mundo aqui já tem vivenciado diariamente, né? Então, todo mundo viu o crescimento dos custos assistenciais e sinistralidade no último exercício, junto ao crescimento do custo assistencial, crescimento dos custos administrativos, né? Inclusive trazendo prejuízo para o setor, uma série de operadoras trabalhando com sinistro acima de 100%, né? Que torna, obviamente, inviável boa parte dos modelos atuais, tá? E aí, no meu caso, diretamente ligado à nossa proposta de valor é o que a gente entrega, né? Então, quando a gente fala de internação, de auditoria de internação, de busca de eficiência para redução de custo, melhoria de desfecho, está diretamente ligado ao que o mercado precisa nesse momento, o quanto antes. E aí a gente tem visto esse resultado chegar para a gente e começar a ter uma entrega de crescimento diferenciada que a gente não tinha tido antes, né? Então, sem querer tomar muito tempo do pessoal aí, né? A ideia é me apresentar e fazer um briefing. Pessoal, um prazer estar com vocês aqui hoje. Espero contribuir bastante nesse papo. Tenho certeza que vai ser bastante rico. E essa parte de sinistralidade, e aí você fala que das dores a gente cria oportunidade, né? Na área de saúde. Acho que estou ouvindo minha voz de volta, não sei. Acho que tem que mutar aí. Beleza? Obrigada. Acho que agora vou falar com os ricos da área de finanças. Vou começar. Vamos com Daniel. Daniel. Porque todo mundo fala assim, fintech não é igual healthtech. Fintech você já vira unicórnio rápido. Healthtech estamos esperando aparecer um unicórnio. Por favor, Daniel, fica à vontade. Que todo mundo está esperando, né? Sair algum unicórnio na saúde, né? É complexo, difícil, uma jornada difícil. Né? O Ítalo aqui, a gente não se conhecia antes da Headline, né, Ítalo? Conhecia lá o Romero, o pessoal, um fundo, né, de impacto aqui, grande aqui no Brasil, mas ninguém tira dinheiro na fase que a gente está, né, Ítalo? É só sangue, suor e lágrima, trabalhar pra caramba, muito desafio.
Eu acho que pegando o gancho aqui, eu não sou médico, né? Não vim aqui da área da saúde, mas já estou na saúde desde 2015, então já tem bastante tempo, já conheci bastante coisa. Mas eu comecei a montar a Finex para ajudar o meu irmão que é médico. Então tem um negócio legal, né? Tem uma conexão com a pessoa, tem várias histórias, né, de startups que dão certo, evoluem, enquanto tem uma conexão muito forte e emocional. E de fato foi. Meu irmão queria largar a vida dele lá em Dourados, tinha mudado de São Paulo para Mato Grosso do Sul. E aí ele falou, pô, acabou meu dinheiro, não consigo, né, credenciar em nenhuma operadora, não tenho dinheiro para cooperar no Unimed, e vou voltar para São Paulo. E tem 2 problemas, agendar cirurgia e receber dos hospitais das operadoras, né? Então, problema acho que crônico, estrutural da saúde. Eu vim de banco, trabalhei de 99 a 2006 no Unibanco, fiquei 2 anos na McKinsey, depois eu montei empresa de consultoria e entrei na saúde em 2015, quando a Advent comprou um pedaço do Fleury. E na época, até pensando em questões exponenciais, eu montei o Command Center lá do Fleury, em 2016. Foi um pouco quando eu conheci o Fernando Sembranelli. Eu fiz esse projeto em 2005 no Unibanco, 11 anos depois. Naquele momento eu entendi a diferença de maturidade de gestão, como é que estava a saúde em relação a outros setores, né? Não consegui vender nada. Tem pessoas que ainda não entendem nada de saúde, então fica tranquilo. Está bem na vida. Não vi de nada, e foi no ano que o Johns Hopkins estava fazendo o Command Center com a GE nos Estados Unidos. Deu um puta buzz, né? Eu fiz um acordo, na época era o Marinelli, na época o CEO, todos os hospitais operadores foram para dentro do Fleury para conhecer o que era isso. Era um negócio diferente, um negócio super bonito, tal, né? Parece um negócio lá de aviação, metrô, essas coisas, né? E acho que um dos aprendizados é esse, às vezes tem momento, né? Eu acho que timing é muito importante para crescimento exponencial. Às vezes uma boa solução para um produto, às vezes não funciona, não pega, né? E acho que pegando o gancho aqui do Marcelo, eu acho que se não fosse a pandemia, acho que talvez a gente tivesse morrido. Então a gente não estaria aqui para contar a história, porque naquele momento foi forçado, a gente tinha uma plataforma para organizar e digitalizar todo o processo de pedido da cirurgia do médico, entrar no hospital, entrar na operadora, conectar. Nosso propósito sempre foi integrar, conectar e gerar transparência e eficiência no setor, né? Então a gente se posicionou agnóstico, a gente não tem no cap table nem prestador nem pagador, e a gente está fazendo todo esse processo de gestão e autorização, né, de pagamentos de procedimentos médicos, especificamente cirurgias. Então, a gente, para vocês terem uma ideia, em 3 anos a gente multiplicou por 10 a quantidade de médicos. A gente tem quase 20 mil médicos fazendo cirurgia todo dia. A gente está quase 100 hospitais, estamos fazendo quase 50 mil pedidos de cirurgias por mês. E agora a gente está entrando no setor público, entrando no SUS. Por quê? Porque a dor é a mesma. Muda o jeito, o lugar, mas no final é cuidar de paciente, gerenciar a fila de cirurgia e, de alguma forma, otimizar esse negócio. E muito focado em protocolo cirúrgico, que aí acho que entra um pouco do Marcelo falou, como é que a gente ajuda a melhorar nessas relações, e para ter relações melhores precisa ter dado estruturado, processo definido e transparência e confiança entre os players, senão o negócio vai ser complicado. Isso é um pouco do que a gente vem trabalhando. Crescer exponencial dói muito, é absurda dor, né, Ítalo? A gente faz as coisas muito na porrada, a gente vai fazendo, vai tomando umas cabeçadas, vai acertando, vai errando. Não é um processo de, faz um puta planejamento estratégico, faz lá um business plan. Basicamente, você pega aquilo lá, meio que joga fora depois, porque no dia a dia você tem que ir mudando, acertando. Saúde é muito complexo, as mudanças são complexas, não é só tecnologia, tem muito relacionamento, muito forma de fazer, né? Às vezes não é o jeito certo, às vezes não é o jeito certo de fazer naquele momento e numa cultura que vem há 20, 30 anos, né? Só entrou capital estrangeiro na saúde em 2015, então é tudo muito recente, né? Então, a gente tem que ir acertando, tem que ir consertando, errando. Eu acho que talvez uma lição aqui para todo mundo no setor é se permitir errar um pouco, né? Porque na saúde é difícil, né? Tudo tem muito risco, tem paciente. Mas para inovar e crescer, principalmente de forma exponencial, vai errar. Não é se vai errar, vai errar. A gente talvez só tenha que ter um pouco mais de, né, estômago para falar assim, deixa errar, conserta, erra rápido, conserta rápido e vai ajustando, porque é complexo, não adianta. Eu lembro até, o Romero um dia fez lá um podcast lá com o Sérgio Fúrio, né, e o Felipe da ZUP, né, o Sérgio Fúrio daquele diz. Mas o pessoal fala, pô, mas tem uma fórmula mágica que é uma puta estratégia. Não, na verdade são pequenas micro decisões que você vai tomando, vai ajustando, calibrando e você vai achando o caminho das pedras, né? A gente começou a Finex em dezembro de 2017, né, pegamos aqui o investimento da Headline agora em março, e agora, opa, agora parece que a gente entende alguma coisa, né? Agora a gente entende alguma coisa, a gente consegue ajudar, consegue contribuir e continuar essa escalada de trazer eficiência, soluções para a saúde, né? Mas é muito complexo, né? E
é até meio assustador, né, Jean? Porque falar de 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes na saúde, não é comum isso. Não é comum, né? A gente já viu muita solução, a gente viu muita coisa fora do Brasil. É muito estranho esse crescimento exponencial, né? Eu acho que a gente, até dentro de casa, será que faz sentido? Ah, se faz, mas como a gente faz com cuidado? Né? Como é que a gente minimiza, mitiga os riscos, faz pequenininho, testa, conserta, erra, para depois escalar, porque senão o estrago pode ser muito grande. Então, esse negócio de exponencial na saúde, eu diria que é muito bom, é ótimo, a pandemia ajudou, abriu a cabeça de todo mundo. Por outro lado, acho que todo mundo vai ter que ter um pouquinho de cuidado, porque o impacto é grande, né? E, só para finalizar aqui, eu passar para o Ítalo, para o pessoal aqui, a gente entendeu uma coisa que é importante, né, de crescer na saúde, que a gente não pega o impacto em X semanas ou meses. Às vezes você vê esse negócio depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, tem que fazer a coisa com cuidado, senão você vai lá, pode fazer uma bobagem lá e não tem muita volta, né? Então, acho que são um pouco aprendizados iniciais aí de crescimento exponencial que a gente teve. Obrigada, Daniel. Acho que um bom ponto que a gente tem que entender na área de saúde, que se você for fazer Pix, qualquer banco, o mesmo procedimento do Pix. Agora, se você for implantar algo num hospital, pode ser na mesma região, as pessoas são diferentes, o processo é diferente. Então, porque é difícil você escalar, né? Como você vai escalar a equipe sua, né? Que vai implantar, vai entregar, não apenas simplesmente um pagamento ao sistema de marketing, ao financeiro. Então, um pouco diferente. Por isso, somos vencedores, quem está na área de saúde. Eu falo assim, usuários somos viciados. E a gente sofre, mas a gente não sai, né? A gente não quer, não sei, às vezes... eu não me vejo em outra área, por enquanto, né, em relação a isso. Então, eu gosto muito da área de saúde. É uma área que tem muito para fazer no Brasil. Eu digo assim, tudo que você faz bem feito, ele escala sozinho. Mas tem que ter paciência para 10 anos, às vezes 15 anos, não algo rápido, né? Acho que agora eu vou passar para o Juvinal, né, da NIC Saúde, falar um pouco sobre a empresa, sobre ele. Por favor, Juvinal. Claro. Bom, primeiramente, obrigado. O Fernando tem feito eventos fantásticos e cada vez a gente vê o ecossistema maior e mais rico, né? Bom, eu sou o Juvenal Custódio, eu sou da NIC Saúde. A minha formação também não é médica, também não sou médico, eu sou engenheiro. E eu inicio na engenharia, fazendo engenharia de alimentos, com um foco muito claro. Eu queria fazer cerveja. Eu era apaixonado, sou apaixonado. Pois é. E aí, qual que é a área que está mais próxima? Engenharia de alimentos. Fui fazer engenharia de alimentos e na transição acabou não dando muito certo. Eu fui para a Nestlé, mas a Nestlé de chocolates. E, bom, já que não foi para a minha área, comecei a olhar as questões de inovação, de tecnologia, que sempre foi algo que me fascinou bastante. E eu peço para sair da Nestlé, para entrar numa startup da área da saúde, que era focada em tecnologia. Isso também foi em 2015. E tecnologia ainda era algo bastante nebuloso. Na saúde, então, era pouco acessível, né? E eu me apaixono hoje, sou um completo apaixonado pela área da saúde e principalmente quando a gente envolve inovação e tecnologia, que é muito do que a NIC vem entregando, tanto para o setor privado quanto para o setor público. Quando a gente fala de saúde exponencial, eu vejo muito forte 3 setores que a gente precisa atuar arduamente. É o setor de processo, pessoas e tecnologia. Mas eu acho que essa ordem, ela calha muito bem. A NIC, ela trabalha muito forte no mapeamento do processo para entender a situação atual. Entender quem são os atores, quem são os participantes, para integrar todo mundo e padronizar esse processo. Padronizando esse processo, entender como é que agora pode ser algo onde a gente conecte o paciente em todos os pontos da jornada dele de atendimento, tanto no pré-atendimento, no atendimento e no pós-atendimento. A gente ter conversão
convergências para isso. E para isso a NIC entrega soluções que convergem para que o paciente tenha esse contato, esse apoio, essa experiência com as instituições de saúde. Tendo o processo padronizado, a gente vai atuar com pessoas. Se a gente pegar aqui um grupo de 20 pessoas e colocar, vamos fazer aqui um café. Aposto que vai ser um café mais forte, mais fraco, mais aguado. A ideia é capacitar essas pessoas para atuarem nesse processo agora padronizado. E agora sim, a tecnologia. E aí a NIC, ela apoia, e é sempre muito importante para as instituições terem uma ferramenta, uma plataforma que entregue essa expertise. E a NIC Saúde, ela apoia toda a jornada de atendimento, iniciando pelo agendamento, passando pelo fast check-in, prontuários e a criação de dashboards de saúde populacional, no qual a gente cria e implementa linhas de cuidados que trazem, além de geração de demandas, o cuidado da instituição com o paciente e visa aquela instituição, ela visa a saúde preditiva, que eu acredito que para exponenciar a gente precisa atuar fortemente na saúde preditiva, que é o grande foco na NIC Saúde, e a gente começar a tratar a saúde e não tratar a doença em si apenas, como é feito hoje. E a gente tendo o paciente como esse ator principal, entregando essa usabilidade incrível, essa jornada de atendimento incrível, a gente cria desse paciente com a instituição uma fidelidade. E criando essa fidelidade, a instituição ela começa a ter um custo menor de aquisição. Esse paciente ele vai retornar naturalmente. Quando a gente fala de uma usabilidade incrível, a gente está falando de uma fluidez, de algo rápido, ágil. Então, a gente está falando em diminuição, por exemplo, do tempo de permanência desse paciente. Então, a instituição ela tem um custo operacional menor. E a NIC, ela é muito forte nesse ponto. A gente tem um case que eu gosto de citar muito, que é um case de um hospital público. E na saúde pública a gente sabe o quanto é mais complicado a gente implementar inovação e tecnologia e novas soluções, que a NIC diminuiu o tempo de permanência do paciente de 2 horas e 30 para 35 minutos e aumentou em quase 3 vezes a capacidade de atendimento desse hospital. E aí a gente já começa a enxergar a saúde exponencial, que é a gente atender mais e melhor ao paciente em toda a sua jornada de atendimento. Obrigada, Juvenal, né? Interessante a sua colocação em relação à parte da jornada do paciente, né? E finalizando no hospital público, depois a gente volta a falar isso. Se você aumentar a presença para atendimento, será que ele tem capacidade internamente também para absorver a demanda, né? Que tem um amigo que trabalha no hospital grande na HC, ele falou: eu posso arrumar a sala de cirurgias para ter mais pacientes, mas será que eu vou conseguir operar esses pacientes que vão... Então, assim, que você fala de jornada de acesso completa, não apenas de um pedaço, né? E vai além das problemas que a gente tem, tanto na privada, tanto na pública, né? Agora voltamos para os ricos na área da finança. O Ítalo, cadê? Obrigado, Gina. É muito bom essa brincadeira, né? Quando fica só na brincadeira. Bom, primeiro só agradecer aí o Fernando, o convite. Eu acho que encaixou num tema interessante. Como foi dito aqui, eu sou médico, né? E segui a carreira médica mesmo, fiz doutorado, coordenei a parte assistencial, trabalhei 15 anos em UTI, assim, dá para contar uma história boa. Parei de consultar efetivamente 6 meses atrás.
depois, quando foi para fazer a captação, não dava mais, né? Não tinha como. Mas sempre fui empreendedor, né? Então, eu comecei em 2009 como empreendedor efetivamente, embora sempre na liderança, mas eu comprei uma operadora quebrada, botando meu apartamento, que era o único bem que eu tinha, de garantia, para aportar dinheiro. Peguei dinheiro também emprestado com meu pai, para brigar com o maior concorrente que tinha na época, né? Então, dentro do ambiente dele, né? Que era lá no Apvida, contra o Apvida lá em Fortaleza, né? Então, eu acho que eu não sou muito, né? Porque todo mundo falava, você é louco, né? Então, já pode concluir que eu não sou um cara avesso a risco, né? Então, meio... Mas, e a gente começou em operadora, eu comecei como auditor e depois fui implantar o que hoje o pessoal chama de linha de cuidado, né? Então, Health Navigator, ninguém sabia nem o que era. A gente começava a controlar em planilha de Excel e depois no Trello, porque não tinha sistema para isso. A gente só não sabia fazer propaganda, né? Fazia muito bem isso lá em Fortaleza, conseguia controlar sinistro fazendo a cirurgia bariátrica. A gente fazia num dos melhores hospitais da cidade, material ortopédico e tudo mais, mas a gente tinha uma linha de cuidado muito, muito controlada. E eu dizia, eu queria transformar, quero mudar isso aqui está tudo errado, né? E eu escuto o que a saúde está toda errada há 20 anos, né? Está tudo errado e todo mundo acha que entrou no fundo do poço. Teve aquela crise que caiu para 47 milhões de clientes na saúde suplementar e não estava no fundo do poço. E agora o pessoal diz que está no fundo do poço e não está no fundo do poço. Eu não acho isso. E fui para outra operadora, né, acabou sendo vendida a carteira, fui outra e depois a terceira, nessa Greenfield, 120 mil vidas em 27 meses, 3 estados. Também fiz meu exit no meio da pandemia. E aí, o que é que eu vou fazer, né? Então, eu já tinha tentado lutar contra o sistema, né, vamos dizer assim, ou a favor dele, via linha de cuidado, via uma forma diferente da operadora, né, trabalhar, inclusive integrando com saúde corporativa. Nunca vi sentido de trabalhar separado. O sistema é muito fragmentado. E fui começar a trabalhar no que acabou sendo a FIBO. Então, assim, se todo mundo aqui que trabalha com a área de saúde, direto ou indiretamente, sabe que é muito fragmentado, o que vocês passaram aqui é complexo, é conservador, é fragmentado e tudo mais. Bom, mas como é que a gente exponencia isso, né, na saúde? E comecei a tentar entender como é que a gente fazia isso. Comecei com uma administradora de benefícios, que na verdade eu recebi por um acidente, não comprei, né? Eu digo, poxa, o que é que eu faço com isso? Sabe assim, cai na sua mão e você não sabe o que é que vai fazer. Mas vamos lá. E tinha alguns aspectos na saúde que todo mundo fala muito sobre gasto, né? O gasto essencial, o risco está muito grande, e aí o risco da fraude, e a linha de cuidado, e todo mundo sabe por onde só que o sistema é fragmentado, é complexo e tudo mais, mas todo mundo sabe onde tem boa parte do desperdício, certo? Todo mundo sabe. Se a gente for aqui, onde é que vem o desperdício? A gente sabe, é a alta complexidade, é a cirurgia, e tem várias iniciativas nesse sentido. E que, bom, mas por que a coisa não melhora? Por que só piora? Porque iniciativas nesse sentido já vêm de década. E por que a saúde só piorou, né? E piorou de forma rápida. Vocês concordam? Assim, esse ano, assim, de ano passado para esse, todo mundo acha, eu ainda não acho que é o fundo do poço, tá? Mas foi uma situação muito grande. E não é fundo do poço por quê? Porque foi repassado os reajustes todos para as empresas, 70% dos contratos. Elas estão com a faca no pescoço e não vão aguentar mais outro reajuste desse. E aí o mercado começou a, pelo menos, estar mais sensibilizado. Eu acho que a gente estava conversando em alguns pontos aqui, coisas que operadoras, anos atrás, não aceitariam, já está começando, porque se você chegar com certas propostas para a operadora, eu fui operadora. Não, eu faço tudo perfeito, eu resolvo tudo, né? E aí, falando do exponencial, trazendo aqui para o nosso assunto,
O que é que a gente começou a perceber? O sistema é fragmentado, o sistema é complexo. Você falou num ponto que raramente se toca. Custo de aquisição do cliente é altíssimo. Você abre um novo serviço de saúde, qualquer um, experimenta aí. Você vai levar muito tempo para break-even. E ninguém fala nisso. É o desperdício e tal, aquela coisa toda, mas começa a operar a saúde. O tempo de break-even, principalmente a saúde assistencial em si, quando você vai trabalhar com a saúde assistencial. É um tempo muito grande. Então, o custo de aquisição do cliente é muito elevado, assimetria de informação, fragmentação e tudo mais. O que é que leva a isso? A uma baixa liquidez do mercado de saúde. O mercado de saúde é pujante, é maravilhoso, mas é pouco líquido. Não tem liquidez. E aí, quando você traz esse sentido de baixa liquidez, alto custo de aquisição do cliente, você começa a perceber que não é só questão de controle do custo assistencial e tudo. É óbvio que é. Mas não é só isso. Algo tem que acontecer para poder essas ações serem exponenciais, para fazer mais rápido. Porque você concorda que se você quiser evoluir um setor, você tem que correr mais rápido do que a história, e a gente está ficando para trás. Você falou no Pix. O Pix está para o banco, assim como o cheque está para a saúde. Certo? Então, quando você vê algumas iniciativas, são muito verticalizadas, dentro de um ecossistema que funciona e tudo mais, mas quando você vai pensar do ponto de vista horizontal, não existe. E aí veio toda a ideação e prototipação do que se tornou a FIBO. A FIBO tem 1 ano e 2 meses de nome, de história, foi uma consequência disso tudo. O que a gente faz é conectar todo o setor, desde as operadoras, desde os fornecedores de saúde e bem-estar não regulados, os brokers, as empresas. Hoje é um B2B2C, a gente não vai para o B2C total, porque é 70% do mercado, é onde a gente tem que ter foco, mas o que a gente precisava era de uma camada de infraestrutura horizontal, que conectasse todo mundo, diminuísse o custo de aquisição do cliente. Vocês, com certeza, têm vários players, bons players, health techs, na mente de vocês, que tem um bom produto, tem um fit com o mercado e não traciona rápido, porque os canais de venda de saúde são os mesmos. Ou, quando você tem uma boa solução, você tem que encontrar o seu canal, porque, geralmente, o canal de saúde é o broker de plano de saúde, que a comissão é muito elevada e não tem como algo de um ticket médio muito baixo acompanhar, concorda? Então, você tem que juntar isso. E, na verdade, para juntar, você precisa do básico do básico do básico, que é movimentação cadastral e conciliação financeira. Para a empresa, ao invés de contratar 1, 2, 3, 4, 5, ela contrata, através da plataforma, a quantidade de soluções que ela quiser, sendo apoiado pelo broker, que eu nunca concordei que saúde fosse totalmente intermediada, né? Desintermediada. Não vejo saúde sendo desintermediada por completo. Ela vai ser facilitada pelo broker. Então, tem que ter todo mundo na cadeia. Então, a gente começou a focar isso. Realmente é bem interessante, porque empresas que falavam, clientes nossos, que falavam assim, não, eu só quero plano de saúde, odonto, e não isso aqui. De repente, vem cá, não dá para fazer um combo aqui com academia, com isso, porque ela começou a ver que não aumenta trabalho, não aumenta despesa, não aumenta aquela complexidade. Porque, não se enganem, o setor pessoal lá, o RH, o setor de benefícios, cada empresa é um setor que faz as aquisições, mas, em geral, a gente pensa muito no RH, ele tem um não automático, ele é medular. Porque, assim, qualquer benefício que você traga mais, ele lembra de todo o impacto operacional, todo o trabalho, não sei o quê, é mais um contrato, é o jurídico e tudo. Pessoal, é terrível, né? Então, ele tem um não. Você tem que ser muito bom. E aí, qual é o problema? Que o tempo de venda de saúde é relativamente alto. Você está competindo com um canal chamado plano de saúde, que o broker não quer vender outra coisa. O broker vende plano de saúde e esquece de vender o odonto, porque o trabalho não vale a pena. Eu era plano de saúde que tinha odonto. Chegava o corretor com um contrato de saúde, eu digo, e o do odonto? É porque ia ser outro jurídico deles, é muito complicado, pelo menos eu trouxe o mais importante. É óbvio que é a maior comissão para ele. Então, a gente aproveitou todo o trauma, loucura e absurdo, porque o plano de saúde pede, né? Já ele vai começar a pedir o signo da parteira, né? A ANS vai pedir. Qual é o signo da parteira, né? Então, é um problema tão grande de documentação, de informação, que a gente aproveitou tudo isso, a gente digitalizou,
diminuiu as fricções para poder fazer todas as outras aquisições e reduzir. Então, eu acho que o tema que a gente, puxando aqui para o exponencial, e a gente conversando ali com o Daniel e tudo mais, eu acho que está sendo interessante porque começa a você, assim, players do mercado dizer, então com isso eu consigo juntar essa solução com essa. Pronto, aí começa a pensar de forma exponencial. A saúde é tão analógica, a saúde é tão, no máximo, geométrica, quando não é aritmétrica, certo? Que a gente não consegue nem pensar. Às vezes a gente ia explicar a FIBO, quando era Interbrasil, que era o nome da administradora, eu terminava e não entendia. Porque a gente está acostumado a pensar verticalmente na saúde. Quando a gente traz para a horizontalidade, aí ele começa, poxa, isso aqui então é igual um cartão de crédito, que ele junta todo mundo, os players e tal. Poxa, isso aqui vai resolver isso. Aí começa a ver as possibilidades de, por exemplo, a gente estar juntando o mercado de emissores de vale alimentação e refeição, que agora quem está inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador tem que ter um programa de saúde corporativa e tinha 2,5 bi dado de desconto que não pode mais e tem que ser convertido nesse programa. O que é que a gente faz? Junta movimentação cadastral, conciliação financeira desses entes, junto com a operadora, junto com o odonto, junto com a orientação nutricional, e trazer uma solução para a empresa que ela não vai ter mais trabalho por isso. Ela vai poder formar tudo aquilo que a gente está acostumado nos outros setores. A gente já está acostumado na palma da mão e no nosso bolso a levar para todo mundo todos os outros setores. Né? O setor de agro está todo conectado. Uma fintech, você abrir uma fintech, você se conecta com o sistema financeiro inteiro. Abrir uma fintech, eu vou fazer, sei lá, empréstimo para cirurgias, que tem um monte aí. Elas conectam o meio de pagamento, elas conectam com os bancos no outro dia, tudo as APIs, tudo feitinhos e tudo mais. A gente está agora para publicar a primeira API pública de movimentação cadastral da saúde, porque o pessoal não tem nem padrão. Padrão, assim, não, vamos aqui fazer o cara que está lá no hospital, ou uma fintech que quer entrar na saúde, não consegue. Uma emissora que quer entrar, fazer isso, movimentação financeira, não existe. Na saúde não tem nenhuma infraestrutura horizontal, e é no mundo. E aí eu puxo muita atenção em relação a isso. Se a gente não pensar que aí não tem a ver com assistência, não tem a ver, CAC, movimentação, coisas básicas do básico do básico. Então, eu saí da assistência para poder focar nisso aí e trazer infraestrutura horizontal para a saúde. Esse é o ponto. Muito obrigada. Vale uma palestra para aprender com você. Acho que vou aproveitar você falou sobre a API, né? Acho que vou direcionar para cada uma pergunta com quem está fazendo, né? Marcelo, para você, tá? Vou voltar para você. Você trabalha com um sistema que ela integra com o sistema do operador de saúde, né? Eu sei que tem uma dificuldade a gente fazer interoperabilidade entre os sistemas. E você precisa de dados para você conseguir mostrar seu produto. Conta um pouco sobre esse desafio e como você conseguiu fazer isso de forma exponencial. A gente sabe que tem sistemas diferentes, não tem padrão, como o Ítalo falou, na área de saúde é muito difícil, né? E aí depois, acho que vou voltar para cada um, né? Vou falar, Daniel, se prepara, vou perguntar para você como você fez a captação, para explicar para as pessoas aqui, acho que é uma coisa importante. Ítalo, como você conseguiu fazer tecnologia para fazer tudo isso aqui de uma forma rápida, né? E você também, como você integrou na área pública, né? Os dados e tudo. Marcelo, com você, por favor. Show, ótima pergunta. A integração sempre foi um desafio. Tá dando um pouquinho de eco para mim. Deixa eu ver se melhorou. A integração sempre foi um desafio, acredito que seja um desafio para qualquer health tech que seja mais nichada, né? Vamos colocar assim, então que ela precise estar plugada a alguma outra solução para prover ali a sua proposta de valor, tá? Sempre foi um desafio, sempre trouxe implantações mais longas nos clientes que são mais integrados, né? Eu diria que a gente tem uma série de desafios quando a gente fala de integração, e do ano passado para cá, a gente começou a entender um pouco mais sobre o que é core e o que é parte do processo para atingir o core, né? E a gente viu que a integração em si fazia parte da implantação para gerar nossa proposta de valor. E a gente tomava muito tempo com o time interno fazendo integração, tá? Então, antes de chegar em como que eu comecei a resolver isso daí, tem um ponto muito importante, né? Eu sempre fiz o link
assim como nossos amigos aqui comentaram, sobre como estão os outros mercados, como está o mercado da saúde, né? Tem uma feira muito famosa aqui na nossa região, aqui em Ribeirão Preto, de agro, que é a AgriShow, né? Eu tive a oportunidade de ir lá há vários anos atrás, tá? E quando eu comecei a ver que as máquinas trabalhavam sozinhas, 100% sozinhas, eu falei, não é possível que na saúde a gente está no papel. E lá no agro, o pessoal solta um drone, o drone mapeia o terreno, terminou de mapear, ele dá o play na máquina, a máquina sai e faz tudo que tem que fazer sozinha. Seja para colher, seja para plantar, seja para fazer tudo que tem que fazer, ela faz sozinha. Com 100% de aproveitamento baseado no mapeamento que o drone tinha feito antes. Então, e aí a gente chega na saúde, a gente vê o pessoal com bloquinho de nota, né, no papelzinho. Em muitos casos a gente vai falar de IA, ou mesmo integração, e os dados estão no papel, né, no físico mesmo. E aí como que a gente aplica IA? Como que a gente integra um dado que está no papel, né? Então acho que os primeiros desafios quando a gente fala de integração é entender de fato o que é integrável. Esse é o primeiro ponto. Segundo, dentro do que é integrável, existe algum padrão, ou existe um mínimo de padrão? Dentro da nossa solução, quando a gente fala de jornada de acompanhamento de paciente internado, tem apenas 2 etapas ali que a gente tem um mínimo de padrão, vamos colocar, que no geral é a etapa inicial, quando a gente tem a solicitação das guias, né? E a etapa final, que é o pagamento. Tudo que acontece no meio, quando a gente começou, estava no papel, no e-mail, no Excel, no telefone, no WhatsApp, totalmente despadronizado, cada um fazendo de um jeito, muita coisa no físico, muita coisa perdida como eu comentei, num spam, perdida em troca de mensagem, perdida numa ligação telefônica e não ficou nada salvo, né? Então, o primeiro passo foi entender o que era integrável, né? O que dava para ser integrado, o que tinha um mínimo de padrão, e em cima disso começar a trabalhar. O segundo ponto foi a gente entender, igual eu comentei, que a integração para a CareFi era parte do processo para eu colocar o meu sistema de pé e começar a escalar o resultado que estava sendo gerado, tá? Então, a gente bateu bastante a cabeça tentando integrar de forma mais rápida, tentando buscar soluções para não integrar, ou pelo menos para começar a rodar enquanto a integração estava rolando no paralelo, tá? E a gente fez uma série de testes aqui, e eu diria que a solução que trouxe mais resultado, assim, para a gente, pessoal, considerando de novo, né, que integração não é o nosso core, foi começar a trazer parceiros que eram especialistas em integração, tá? Querendo ou não, tem uma série de empresas de mercado hoje que atuam integrando, né? Então, fazendo assim, pô, legal, o CareFi trabalha com internação na operadora, em operadora tem esses RPs aqui, né? Então, tem lá MV, TASI, Solos, tal, SEU, tal, uma série de RPs, e eles já têm as integrações meio que pré-prontas, e aí, obviamente, eles entram só e fazem o ajuste fino. Por que ajuste fino? Porque mesmo com RP ainda, o fluxo é diferente, aqui o dado é assim, não é assado, tal. Normal, né? Igual a gente já está acostumado. Mas, querendo ou não, a gente já tem um ponto de partida onde meio caminho já está andado, né? E quando a gente começou a fazer testes, né? Então, eu trouxe alguns parceiros, tá? E aí, eu fui fechando com alguns clientes, colocando parceiros diferentes para entender qual que dava mais certo, né? Até a gente fechar com um ali que deu bastante resultado para a gente, foi quando a gente começou a ganhar escala no fluxo de integração. Então, eu diria que a gente fez uma série de ações, pensando em integração, ações que envolviam e não integração, tá? Onde hoje, quando um cliente entra, eu consigo começar a operação sem integração, tá? Então, eu tenho processos internos aqui para isso. E aí, eu trago esses parceiros que já são os integradores, onde aí sim, ele já tem as APIs do lado do meu cliente prontas. E aí, eu tenho o meu gateway aqui padrão, que aí eu consigo conectar com o que ele monta lá e a gente começa a rodar. Porque quando a gente fala de integração, não basta a gente ter os mesmos sistemas, né? Porque tem vários caminhos que a gente pode seguir. Ou a gente vai buscar uma parceria com uma empresa grande aí do mercado, né? Para tentar integrar diretamente. Geralmente, esse caminho não é o mais fácil, né? Digamos assim, não foi o caminho que eu consegui, apesar de ter tentado várias vezes, tá? Geralmente, o caminho que a gente consegue é via cliente. Então, legal, o cliente tem lá o time de tecnologia dele, você tem o seu, só que aí você começa a bater naquela,
mas aqui eu uso REST, né? Aqui eu uso SOAP, formatos diferentes de integração, e no final o cliente fala assim, legal, vou montar aqui a API baseado nos dados que você precisa, ele monta no padrão dele, e a gente acaba tendo que montar alguma coisa do nosso lado para plugar no dele. Então, a gente não consegue ter um padrão, mesmo com clientes que usam o mesmo sistema, porque são times diferentes, cada um montando dentro do seu padrão da instituição, do que ele ali preconiza como segurança da informação, tal, seguindo ali os seus critérios, tá? Então, quando a gente estava fazendo muito mais assim, né, mão na massa dentro de casa, a gente se debatia com isso, se esbarrava com isso, né, onde eu tenho um cliente que tem lá MV, ok, está integrado. Segundo cliente com MV, vamos ter que fazer de novo, porque o fluxo dele é diferente, ele quer montar num formato diferente, agora tem LGPD, e lá dentro ele tem esses dados que ele quer fazer de um jeito diferente, então eu não consigo necessariamente usar aquela documentação, o meu gateway que eu já tinha pronto, que em teoria era para montar o padrão. Quando eu trouxe parceiros integradores, aí o jogo mudou. Porque no final esse parceiro ele tem a API pronta, ele transforma, e aí sim ele pluga no meu gateway, que é o meu gateway padrão, e aí cabe só o ajuste fino, tá? Mas assim, eu estou contando em 2 minutos que a gente fez, mas foi um processo de, sei lá, um ano e meio, né? Onde a gente entendeu, a gente testou, foi melhorando. Sempre cabe melhoria dentro desse fluxo, né? E a gente descobriu isso e tem dado bastante certo. Tanto em operadoras quanto agora em hospitais também. Também tem outros parceiros que atuam com integração em hospitais. E eu brinco hoje quando eu falo com os clientes, pessoal que a gente está negociando, que quando a gente fala de integração, o pessoal arrepia, né? A área de negócios, a área de TI, todo mundo, né? A área de negócios, porque ela sabe que vai ter que ir para a TI, a TI já está com um monte de coisa para fazer. A área de TI, porque integração é caixinha de surpresa. Oi, Eu não oi. ouvi. Alguém falou alguma coisa? Oi. Estava muito empolgado você. Não, até Eles me desculpa. cortaram aqui, eu não ouvi nada, se alguém comentou alguma coisa. Tem a dor tão grande que a gente quer falar que acontece sobre integração. Exato. Não, tranquilo. Não, porque a gente tem 60 minutos, 70 minutos, tem que dar mais espaço para os outros, né? Acho que vou dar para cada um 5 minutos, né? Daniel, você conta para a gente, você fez uma captação, como foi, que época, assim, dá umas dicas para as pessoas. A gente pode abrir para as perguntas? Se tivesse ciência nisso, né? Então, se tivesse no livro, a gente leria lá e saberia o que fazer, né? Mas eu acho que muita gente quer empreender, né? Ontem tá no jantar lá, um monte de gente querendo empreender na saúde. Saúde não é um lugar fácil de empreender, como o Ítalo falou, né? A gente vê que normalmente muitas startups estão aumentando a idade média, né, Jean? Vocês viajaram bastante. E eu acho que especificamente em saúde tem uma razão. É um business complexo, não é só produto, depende de relacionamento e tem muita barreira cultural. Então, caras muito novos, às vezes, têm um pouco mais de dificuldade, né? Se não tem alguma experiência igual o Ito, foi médico, gestor, empreendedor, dono de empresa, é um pouco mais complicado, né? Então, o que a gente fez? A gente tem uma jornada bem tradicional. A gente foi lá, captou com um anjo, começou com o meu irmão, médico, ajudando, bem raiz. Peguei 10 médicos lá e falei, galera, a gente quer ajudar aqui a melhorar a saúde, integrar, gerar transparência e tal, né? Gerar eficiência. Entraram no cap table, deu um dinheirinho. Eu fui para a rua. Acho que talvez a melhor dica aqui para quem quer empreender vai gastar sola de sapato mesmo. Eu fiquei 1 ano viajando no Brasil, 2019, pagando jantar para médico no Brasil inteiro. Então, eu paguei todos os meus pecados, né, Ítalo? Todos, para várias vidas, várias vidas. Eu entendi no detalhe como é que eram os problemas, né? Onde os problemas estavam, quais eram eles e tal. Depois disso, a gente foi atrás de um fundo, né? Aí um fundo early stage, bem inicial, que foi a Domo Invest. Caras que empreenderam, né? O Mário Letelier fundou o Buscapé no Brasil, pegou toda a historinha, né, de digitalização aqui no Brasil, etc. e tal. Tentamos mais um pouquinho, entendemos como é que era, e aí a gente começou a entrar no mundo de Venture Capital, né? Aí você começa a interagir, ver os fundos, conhece lá o Daniel, lá no Google, um monte de gente. A gente foi acelerado pela Endeavor, ajuda também, porque você tem mais, né, amplitude de relacionamento, visibilidade, começa a tentar escalar. E aí esse é o momento da virada, né? Acho que é a rodada que a gente fez com a Headline. Aquelas 3 coisas básicas, né? Tem que ter um time bom, né? Então eu e o Sérgio trabalhou 18 anos na Accenture, então só fez projeto de tecnologia, todos esses problemas de integração que o Marcelo falou, super desafiador.
a gente fez um produto pensando nesse problema, mas no final do dia são pessoas que vão descobrir meios de resolver os problemas, né? E ir mudando ao longo do tempo. Então, um time muito bom, com experiência, tendo esse conselho médico para ajudar, deu muita sustentação. Mercado muito grande, o mercado de saúde é gigantesco, o problema é que ele é muito grande. Esse é o mesmo problema, né? Ele é gigantesco. Então, tentar pegar e falar assim, aonde eu vou atuar, seja um pouco mais vertical, horizontal, mas tenha muito claro aonde vai atuar. A gente, né, para dar casos concretos para não ficar nas ideias, a gente falou, eu vou ajudar a resolver um problema nas cirurgias, conectar médico, hospital, operadora, isso é 63% do custo, está na internação, é onde tem problema de falta de dado e integração entre prestador e pagador. Pô, eu vou atuar nesse negócio e vou ajudar problema de autorização e realização de cirurgia, né? No SUS, saúde suplementar, mas a gente começou na saúde suplementar. Então, estabelecer bem aí o TAM, né? Onde que é o mercado e tudo mais. E depois, por fim, o produto, né, em si. A gente falou, olha, esse é um produto muito escalável, a gente fez bifurcações no produto, o Marcelo citou aqui, né? Às vezes você tem que ir lá e implantar mais rápido, não integra para você poder seguir a vida, automatiza 70% do processo, ganha 3 vezes produtividade, integra depois e ganha 5 vezes produtividade, né? Então, a gente teve que buscar caminhos de produto para poder entender como que a gente escala rápido, né? Porque fundo de investimento não põe dinheiro em coisa que cresce uma vez, 2 vezes, né? Ouvi várias vezes, né, Ítalo? Esse troço aqui tem que multiplicar por 100, 200, senão não vale a pena, senão o risco não vale a pena, né, do fundo entrar. Então, acho que são esses pontos que todo mundo tem na cabeça. Parece simples, né, Jean? A gente tomou 99 nãos para tomar um sim. Mas é a vida, muita resiliência, e o mercado de saúde ele é muito complexo porque ele não tem cases, nem no Brasil, nem fora do Brasil, nem na América Latina. Então, você tem que falar, olha, o processo é esse, o problema é esse no Brasil, vou resolver o problema de cirurgia, vou conectar prestador, operadora e tentar dar transparência nessa relação com esse produto XYZ. Então, isso que a gente atacou, foi para frente, e aí é raça, né? Então, vai na raça, vai falando, vai construindo, vai conectando, e por sorte aí o Romero, por exemplo, da Headline conhecia, né, o Mário da Domo, fundaram o Buscapé juntos, então tivemos oportunidade de avançar. Mas, acho que, por fim, acho que a gente, na saúde, tem uma coisa muito boa, Jean, assim, e acho que todo mundo que está aqui, esse ecossistema do Fernando, quem trabalha na saúde é muito apaixonado. E acho que talvez esse seja um dos principais fatores para captar dinheiro com o investidor, né? O cara tem que ver que você está apaixonado pelo negócio. A gente sempre fala, não tem plano B, não tem outra coisa para fazer, é 7 por 24, e a gente vai lá, um dia a gente vai resolver esse negócio, pelo menos resolve um pedaço aqui, junta com o Ítalo, resolve mais um pedaço, junta com a Nick, resolve mais um outro pedaço, e cada um se ajudando para crescer de forma exponencial, né? Acho que o principal ponto que a gente aprendeu aqui nesse processo de captação e depois de crescimento é a gente se juntar, tem que se unir, porque senão saúde é muito grande, muito complexo, não dá para resolver tudo sozinho, né? Então, acho que o caso aqui da gente aqui são casos complementares e soluções que podem se ajudar. Respeitar os minutinhos aí. Opa, você perguntou sobre a complexidade em relação à solução tecnológica, né? Tanta coisa, Isso. própria. É bem complicado, porque, imagine, dentro desse contexto, dentro do contexto de captação no momento ruim, né? Também teve isso. Dentro do custo de desenvolvimento em tecnologia, que é muito elevado. Dentro da complexidade e, vamos dizer assim, da inovação. A gente não tinha um benchmark para dizer assim, olha, eu vou fazer isso de uma forma melhor, de uma forma mais acelerada. Não. A gente ficava fazendo benchmark com outras áreas que não tem nada a ver com saúde. A gente sabe como a saúde é diferente, né? Então, assim, sim, eu acho que é um dos pontos mais sensíveis, porque como eu lido com eu tenho vários clientes, né? Da operadora, do fornecedor, aí do fornecedor de produto não regulado, eu estou falando desde uma clínica a procedimento estético, a vacina. Então, se a gente for falar em termos de complexidade de tecnologia, o Spotify é o gerenciador de vacina, né? Que é um produto só muda o tamanho, o dono, né? Assim, e é uma complexidade. Imagine você fazer uma multiplataforma que você leva isso tudo. Então, e cada player quer de um jeito diferente. E quando e eu acho que um ponto importante aqui, se a gente está falando de saúde exponencial, até para quem está sendo gravado, eu acho que um dos pontos importantes é assim, a gente não podia, e eu falo até hoje com o time, eu não quero resolver o problema do cliente, eu quero resolver o problema do mercado. Olha como é duro.
E como assim? Porque não pergunte o que ele quer, pergunte qual é o problema dele para a gente ir atrás de uma solução, porque é o seguinte, lembra do tempo do BlackBerry, né? Eu usava BlackBerry, eu adorava aquele negócio, né? O que é que, se você me perguntasse em 2015 o que é que eu queria, o que é que eu ia dizer? Um teclado melhor. E aí vem o iPhone e faz aquela transformação. Então, tem várias situações, o Henry Ford parece que contava uma história parecida, né? Que se eu fosse perguntar o negócio do carro, o cara não ia pedir um carro, o cara ia pedir uma carroça que andasse mais rápido, fizesse menos barulho, né? Ele não consegue fazer a ruptura mesmo. A gente consegue até avançar, inovar, mas exponenciar na nossa mente, quando a gente é consumidor, em geral, não vem da gente, vem de alguém que tem uma sacada e não é perguntando ao cliente o que é que ele quer. Ah, eu vou fazer o que você quiser. Então, isso em termos de tecnologia é muito importante, porque eu peguei, a gente falando assim, depois da captação, de repente eu estava pegando a minha equipe fazendo a solução para o cliente. Eu digo, não é essa a solução. Isso aqui que ele quer já resolve dessa forma e vai ser muito melhor. Então, esse desafio de desenvolver algo que é plural, certo? E que não é perguntando a ele o que é que ele quer que seja resolvido, senão, imagine, você pergunta para o cara que usa Microsoft, ele vai dizer, né, se você botar ele para usar um OS, ele vai dizer, não, cadê, eu quero aqui, eu quero desse jeito, a usabilidade, não. Qual é o seu problema? E o problema que a gente resolve é esse aqui, senão ele vai puxar a mão toda e a gente nunca vai conseguir transformar o mercado. Esse é o maior desafio da FIBO, em termos de tecnologia, é a complexidade mais voltada à solução para o mercado, e não de feature que quer resolver uma ou outra dorzinha, né? Então, esse desafio é gigantesco. Obrigada. Agora eu vou passar para... Acho que é importante acho que você passa, todo mundo passa, tem uma empresa, né? Que o dev ouve e vai fazendo, né? Fala, não é isso. Faz de outro jeito. Fala assim, tem que ouvir o cliente, né? Tem que praticar a escuta ativa com o cliente. Mas precisa não ouvir apenas um cliente, ouvir várias para você conseguir entregar de volta para o mercado o melhor. Senão vira um Frankenstein o sistema com você. A pergunta é sobre as integrações com o sistema público de saúde. Perfeito. Imagina, privada está difícil, né? Pública. Super concordo. Eu acho que esse é um dos maiores, se não o maior desafio da saúde no Brasil, né? Que é muito fragmentado. A ANIC, ela atua em grandes hospitais privados, como, por exemplo, o Hospital Moinhos de Vento, que é o terceiro melhor hospital do Brasil, a Dona Helena, que é o maior hospital de Santa Catarina, e o Hospital Dona Helena, ele desfira tanto valor, tanta riqueza na implementação da ANIC, que eles estão adquirindo 5% da nossa empresa. Isso é uma chancela que nos dá muito orgulho. Mas a ANIC, ela tem um olhar e um foco de que saúde tem que ser boa, tem que ter qualidade, tem que ter facilidade de acesso para todos. Então, a gente tem grandes atuações no mercado público, no mercado privado e também no mercado público. Isso junto a prefeituras e a gente tem como clientes as prefeituras e a SPDM, por exemplo, que é uma das maiores OS do Brasil. E o que a gente identificou e vem identificando que o resultado de filas, demoras, morosidades para a realização de procedimentos na saúde pública, ela se dá muito em função da regulação médica. Então, como a gente tem no convênio a necessidade de autorizações por parte do convênio para a realização de procedimentos médicos, na saúde pública também. E isso é feito a partir de um órgão regulador, no qual hoje o paciente ele vai na atenção primária, ele é direcionado para realizar um procedimento com um especialista, uma internação, um procedimento médico. Ele passa na recepção, deixa esse procedimento, isso aí, até ele chegar ao órgão regulador, o órgão regulador autorizar, retornar essa atenção primária, entrar em contato com o paciente. Poxa, vai tempos e tempos,
Mas por que isso não é automatizado? E aí entra o grande desafio. Ser muito fragmentado e da necessidade de integrações. Se a gente pegar hoje São José dos Campos, que é considerada a primeira cidade inteligente do Brasil, são 5 sistemas diferentes para se conversar e não se conversam. Então, precisa ter uma plataforma como a NIC, que tem como core forte integrações e interoperabilidade para conectar todos esses sistemas, e é isso que a gente tem feito. Então, como é que está funcionando hoje? Falei de São José, a gente está em outras prefeituras, mas como é que tem acontecido isso em São José? Hoje o paciente vai na atenção primária, recebe esse pedido, deixa na recepção, isso já é digitalizado, já vai para o órgão regulador autorizou, o paciente recebe no seu celular, no WhatsApp, no SMS, o dia e o horário do seu procedimento médico. Isso no público, a gente vê isso muito no privado. No público é algo que é dificultoso e a gente está desbravando e entregando esse valor também para a saúde pública. E para fechar, ainda falando de integrações, o grande valor de integrar junto aos serviços públicos, a NIC também entrega o SAMU inteligente. Como é que funciona o SAMU hoje? A pessoa faz o chamado e o SAMU pergunta, mas onde você está? E a pessoa, não sei, eu estou entre São Paulo e Guarulhos. Com a NIC, a partir de geolocalização, o SAMU ele tem a localização exata nesse chamado. Então ele vai direto para realizar a atuação. Chegando ao local, o socorrista, a partir de biometria facial, consegue identificar esse paciente. Se tem alguma doença, se tem histórico de saúde, se tem alergia. E identifica também se ele tem uma operadora de saúde. Se ele tiver uma operadora de saúde, esse paciente ele é levado para o hospital da sua operadora. Com isso, a gente desafoga os serviços dos hospitais públicos e equilibra a saúde no município. Para mim, particularmente, é uma grande alegria estar na NIC e participar desse projeto. Essa minha voz ela é proveniente de um acidente automobilístico. E, na época, eu fui salvo por um celular que vinha, um rapaz no carro de trás tinha um celular. Parece comum, mas isso foi em 1999. Celular não era algo comum. E o médico disse que se eu chegasse 2 minutos mais tarde, certamente, eu não resistiria. E o que a NIC faz é exatamente salvar vidas, agilizando o processo de atendimento e sendo mais assertivo nesse procedimento. Isso gera economia de custos para o município, gera diminuições de filas, gera um cuidado populacional e gera uma saúde preditiva. E é isso que a gente foca, e é isso que a gente entrega para o privado e para o público. Obrigada, um belo pitch. Passou do tempo. Não, acho que já deu nosso tempo. Eu vou deixar 5 minutos para quem quer fazer alguma pergunta da plateia. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém, não? Então, tá bom. Acho que vamos encerrar. Muito obrigada a todos. Parabéns para a palestrante. Fiquei muito feliz assim por saber de cada um da sua jornada. Acho que dá um orgulho, um exemplo para quem quer empreender e seguir. Parabéns para todos, viu? Parabéns, Marcelo. Pronto, agora. Almoçar.